Fala galera da terceira série, tudo beleza? Sou o professor Luciano e venho trazer para vocês o assunto sobre biomas, tá? Só que agora a gente vai aprofundar primeiramente nos biomas mundiais, tá? Depois especificamente vamos ter os biomas que existem no Brasil, né? Mas de um modo geral para a gente entender aqui. Então, a ideia é compreender a definição de biomas e também conhecer os principais biomas, ou o que a gente chama de ecossistemas terrestres ali, né? Então, o que são biomas? São espaços geográficos que apresentam um somatório de ecossistemas vizinhos e semelhantes. É uma coisa assim, razoavelmente padronizada, né? Essa classificação é baseada em ligações dos aspectos biológicos e físicos, como, por exemplo, clima, relevo, vegetação de uma determinada formação. Então, a gente vai falar ali também sobre que tipo de fauna, que tipo de flora, como é o clima, como que é o relevo dessa região, de um modo geral, tá? Então, beleza, gente. Os biomas, eles podem ser divididos tanto em aquáticos como em terrestres, tá? Os terrestres são tundra, floresta boreal, floresta temperada, floresta tropical, campos, desertos, chaparral, savanas. E nos aquáticos nós temos os rios, oceanos, lagos, né, que vão corresponder daí, no caso, aos biomas aquáticos. Vamos usar uma primeira atividade aqui, gente. Vamos reconhecer os biomas mundiais por sua temperatura e precipitação. Para isso, analise o gráfico e a tabela a seguir e localize em que parte do gráfico situam os diferentes pontos de A até I, né? Identificando o bioma correspondente a cada um. Aqui temos o gráfico com os números de biomas e aqui temos na tabela, né? Temperatura média anual, precipitação anual, né? Com base letra A, B, C até a letra I, tá? Dou um tempinho para vocês pensarem, para vocês raciocinarem e já voltamos.
Para isso é interessante que você faça uma pesquisa ali, né? Importante, logicamente, né? Então nós temos ali de A até I. Letra A seria pela temperatura e precipitação, seria a tundra. Letra B, floresta de coníferas. Letra C, floresta temperada, também chamada de decídua. Letra D, o deserto. Letra E, savana. Letra F, campos. G, florestas tropicais. H, florestas tropicais também. E I, chaparral. Ok? Então, continuando aqui, vamos a um primeiro bioma que a gente vai chamar de tundra, tá? Típico do hemisfério norte, latitudes entre 60 e 80 graus, né? A vegetação é composta de capim e junco. A fauna é representada por renas, roedores, raposas, lebres, insetos, aves, tá? Então, há vegetais adaptados ao clima polar. Então, vendo pela própria imagem, a gente vê que é um clima extremamente frio, né? Polar ali. Pequenos arbustos, ervas, líquens, musgos e gramíneas são espécies que se adaptaram ao longo da história evolutiva nesses locais, conseguiram sobreviver ao frio. A fauna apresenta, por exemplo, ursos polares, bois almiscarados, lobos, raposas, lemingues, são espécies assim residentes desses locais. Também temos a floresta boreal, também conhecido como taiga ou floresta de coníferas, né? Clima frio também, localizado no hemisfério norte, logo ao sul da tundra. Abaixo da tundra já começa aqui a chamada floresta boreal. As plantas são coníferas e os principais animais são lobos, ursos, cervos, alces, né? E assim vai. Então, numa segunda atividade aqui, já emendando ali com esses dois primeiros biomas, né, que a gente já viu, né? Na avaliação trimestral de biologia, cujo tema era biomas mundiais, havia a seguinte questão: essa floresta, encontrada sobretudo no hemisfério norte, se caracteriza pela homogeneidade, ou seja, tudo meio padrão ali, das poucas espécies ali existentes. Logicamente, como está numa região de extremo frio, né? Logicamente também a diversidade é menor. As coníferas dominam a paisagem, submetida a invernos longos e rigorosos. Determine o nome desse bioma, seu tipo de clima e onde ele ocorre. Já voltamos aí para ver o que você escreveu.
Vamos ver o que você escreveu lá, gente. Esse bioma é conhecido como taiga, a chamada floresta de coníferas, né? Ou seja, o segundo bioma ali logo, né, do nosso estudo, né? Abaixo ali daquele bem do círculo polar. O clima desse bioma é frio e está localizado no hemisfério norte ao sul da tundra, nos países escandinavos, Rússia e Canadá. Então é uma característica bem básica desse tipo de bioma. Floresta boreal. Temperatura oscila entre menos 54 e 21 graus, ou seja, algo extremo ali, né? O bioma abriga espécies como lebres, esquilos, raposas, linces, renas das montanhas, que a gente conhece lá como caribus, né? Recebe nos verões milhares de pássaros que buscam alimento em seus lagos recém-descongelados. Então a gente já entende que no verão dessa região os lagos descongelam e isso atrai outros tipos de animais para a região, tá? Floresta temperada apresenta as 4 estações do ano bem definidas, tá? Esse bioma está presente na América, na Europa e América do Norte, tá? Bem característico, a gente vê muito em filmes isso aí, né? Filmes americanos principalmente. Sua vegetação é formada por bordos, carvalhos, faias, entre outros. Fauna é representada por esquilos, javalis, leões das montanhas e etc, tá? Dentro da fauna dessa mesma floresta temperada, nós temos insetos xilófagos, esquilos, ratos, veados, javalis, aves insetívoras, aves noturnas, ursos, lobos e vários felinos. Já perceba que, à medida que os climas vão se tornando menos extremos, você já vai observando também ali uma diversidade maior de espécies. Alguns animais migram e outros hibernam nesses períodos ali de inverno, por exemplo. Dentro da flora nós temos o meiro, a faia, a nogueira, plátano, ácer, chopo, álamo, a bétula, freixo, salgueiro, cerejeira, castanheiro, tilha, amieiro, carvalho, pinheiro e cedro, né? São árvores que evolutivamente conseguiram se adaptar bem a essa região e existem até hoje e se proliferaram por ali. Agora a floresta tropical, que já são essas mais próximas à linha do Equador, onde entra, por exemplo, a Amazônia, né, brasileira aí. A Amazônia brasileira e, né, de outros países, lembrando que ela não está só no Brasil. É o bioma que possui a maior diversidade de espécies. Então, quanto menos extremo é a temperatura, as condições da região, maior a diversidade. Em termos de fauna, algumas delas ali, onças, antas, macacos, várias aves, répteis, entre outros, tá? Temperaturas em médias pluviométricas são bastante elevadas, ou seja, temperatura alta e com muita chuva também. Nessa floresta, então, são encontrados também macacos, sapos, lagartos, aves, preguiças, cobras, insetos e muitos outros animais. Só que lembrando, ela não está aqui somente na nossa região aqui da América do Sul, ela pega toda a faixa ali. Então, por exemplo, na Ásia, né, ocorrem os orangotangos, os gibões, tigres, os aranhos, né? Na região da África, os principais mamíferos são os antílopes, o veado, o elefante da floresta, chimpanzé e gorila. Então, quer dizer, altíssima diversidade de animais, plantas, é algo assim realmente uma diversidade enorme. Agora também temos um bioma chamado campos, tá? O campo, o que acontece? São encontrados em regiões tropicais e regiões temperadas, também conhecidos como pradarias, tá? Possuem grande predominância de gramíneas e arbustos de pequeno porte. Então você não vai ver aquela vegetação alta como numa floresta, né? Com árvores altas e tal. Você vai ver algo mais plano, né? Não necessariamente por causa disso não vai existir outros acidentes geográficos ali, mas pense assim numa predominância de gramíneas, né? Mato, né? Grama e tudo mais. Arbustos de pequeno porte também, tá? Classificado em 5 tipos distintos, então tem vários tipos de campos, conforme também a região do mundo em que ele se manifesta ali. Os campos limpos, campos sujos, campos de altitude, campos de ileia e também os campos meridionais. Temos esses 5 grupos ali de campos. São formados por herbáceas, gramíneas e pequenos arbustos esparsos, né, bem espalhados, com características diversas conforme a região. Então veja bem, a gente vai ter lá na América do Norte, América do Sul, então são regiões bem distintas, também classificações distintas, portanto. Desertos, gente, são regiões hiperáridas, áridas, semiáridas e apresentam índices pluviométricos, ou seja, de chuva bastante baixos, tá?
Paisagem vegetal está ausente na maior parte desse bioma, exceto nas áreas chamadas de oásis. Então, quer dizer, a biodiversidade nesse local é bem pequena, tá? Composta ali a fauna, né, dos desertos, desse bioma, predominantemente por animais roedores, como os ratos cangurus, as marmotas, répteis como cobras e lagartos, escorpiões, insetos, tá? E a vegetação pouca que é, de diversidade baixa, é formada por gramíneas e arbustos adaptados ao ambiente seco e com adaptações para evitar a perda de água. Porque tem que manter essa água no deserto, né, para poder continuar existindo ali, né? Chaparral é um bioma encontrado no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, e da península da Baixa Califórnia, no México. Então ele é bem restrito, né? Bem restrito, esses chaparrais são bem restritos a essa região. Semelhante ao matagal ou charneca, é um bioma característico de clima mediterrâneo, invernos amenos e chuvosos, verões quentes e secos também, tá? E temos ali as savanas, tá? Clima tropical, quente e úmido, longa estação seca, período chuvoso e índice pluviométrico pode passar dos 1000 milímetros por mês, possui herbáceas e árvores esparsas, e como fauna nós temos búfalos, girafas, cangurus, elefantes, antílopes, leões, tigres, leopardos, cães selvagens, entre outros. Mas uma biodiversidade bastante grande também, tá? Vou propor para vocês, gente, uma atividade mão na massa, tá? Que você vai fazer, você vai raciocinar ali com base no que você produziu e tudo mais. Então, corte uma garrafa PET transversalmente, seja nesse sentido, né? Com uma régua, meça o diâmetro da boca em centímetros com uma casa decimal de precisão, tá? Ou seja, um número depois da vírgula, traduzindo aqui para você. Calcule então a área aproximada da abertura do recipiente em centímetros quadrados, utilizando a forma área igual a πr ao quadrado. Depois, posicione seu recipiente coletor em um local aberto de maneira que não vire com o vento, ou seja, que ele fique bem fixo. Você vai colocar ele fora, né? Ou devido a outro fator qualquer. Depois de uma chuva, meça a quantidade de água contida nele usando o recipiente dosador e anote a data e o volume de água em milímetros, né? 1 milímetro igual a 1 centímetro cúbico. Isso é importante para você ver ali o índice pluviométrico, mas você não vai obter ele só com um dia. É com um intervalo maior de tempo que você vai conseguir fazer essa observação, tá? Para tanto, tem que ter as medidas todas adequadas aí para você fazer. Algo facinho de você fazer, bem bacana. Depois, gente, agora que você já construiu o seu pluviômetro, responda as seguintes questões. Primeiro, considerando a quantidade de água de chuva que você coletou e mediu, qual seria o volume coletado em litros se a abertura desse recipiente fosse 1 metro quadrado? Tá? Então vamos pensar aqui, ó, já estamos fazendo uma ação interdisciplinar com a matemática. Isso é bem legal. 2. Considerando que cada litro de água que cai em uma área de 1 metro quadrado corresponde a 1 milímetro de precipitação, qual é a medida da precipitação durante o período de exposição? Tá? Isso é importante também. A partir do índice pluviométrico que você analisou, como você classificaria o bioma da sua região? Tá? Primeiro, você tem que saber da tua região onde você está e com base também nos índices de chuva dessa região, você vai também ter uma média. Lembre que tem algumas variáveis que pode acontecer nesse caso. Tá? Por exemplo, uma escassez hídrica com faltas de chuva por um período muito longo, isso pode alterar também, ou outros fatores. Lembre, gente, que quando você for fixar o teu pluviômetro artificial, ali, o teu pluviômetro caseiro, né, vamos dizer assim, você tem que colocar num lugar em que ele não caia, que não passe, por exemplo, um animal, um cachorro, uma ave, um gato, alguma coisa que possa derrubá-lo, tá? E também que não sofra, né, com vento e chuva excessiva ali também, beleza? Com base nisso aí você responde essas questões. É uma questão bastante interessante fazer com o professor de biologia, de geografia, por que não, né? Porque a gente está falando ali de bioma, né, de uma região específica e, sobretudo, o professor de matemática, né? Dá para trazer professor de física junto nisso, dá para fazer interdisciplinaridade com química também, né? É uma atividade bastante legal aí nesse sentido. Então, gente, o que nós vimos nessa aula aqui, né? Vamos fazer uma retomadinha aqui para a gente ver. Entendemos que os biomas são conjuntos de vida vegetal e animal,
constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação próximos, né, e que podem ser identificados num nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes, tá? E que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação de paisagem. Então, pensando num processo natural, evolutivo ali, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria, tá? Conhecemos as principais características dos biomas terrestres, como tundra, floresta boreal, floresta temperada, floresta tropical, campos, desertos, chaparral, savanas, tá? Mas lembrando que nós demos uma pincelada geral. Dá para aprofundar? Dá. Você vai ter livros didáticos, você vai ter outros tipos de materiais que você pode utilizar, ok? Gente, agradeço a atenção de vocês. Você pode interagir com outras disciplinas, como falei, falar com os professores, pegar orientações sobre isso. Isso é importante. Terceira série, isso aí vai cair bastante no vestibular e no Enem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima, gente. Valeu!